O milionário idoso humilha a funcionária no asilo, mas não fazia ideia de quem ela era. O sol se punha sobre a imponente mansão dos Rodrigues, tingindo o céu de tons avermelhados e dourados que contrastavam com a frieza que emanava de seus muros de pedra. No escritório principal, Antônio Rodrigues, um homem de 75 anos com cabelos prateados e olhos cinzentos como aço, observava a cidade a seus pés através das janelas. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelo poder, não mostrava emoção alguma, enquanto segurava em suas mãos trêmulas os resultados de seus últimos exames médicos. Senhor Rodrigues, a voz de seu médico pessoal ressoou no ambiente. Os resultados não são animadores. O avanço de sua doença. Antônio levantou uma mão silenciando o médico com um gesto brusco. Poupe-me dos detalhes, Dr. Silva. Quanto tempo me resta? O Dr. Silva, um homem de meia-idade acostumado a lidar com a elite da cidade, engoliu em seco antes de responder. Com o tratamento adequado, poderíamos estar falando de 1 ano, talvez 2, mas precisará de cuidados constantes, Sr. Rodrigues. Sua condição requer atenção 24 horas por dia. Antônio se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desdém. Cuidados? Por acaso me vê como um inválido, doutor? Construí um império com estas mãos. Não preciso que ninguém cuide de mim. Senhor, entendo sua posição, mas não. O senhor não entende nada, retrucou Antônio, batendo em sua escrivaninha com o punho. Saia daqui. E nenhuma palavra sobre isso a ninguém, entendido? Nem mesmo aos meus filhos. O médico assentiu apressadamente e saiu do escritório deixando Antônio sozinho com seus pensamentos e o peso de seu diagnóstico. Fora, no corredor, ele se deparou com Ricardo e Beatriz Rodrigues, os filhos de Antônio, que esperavam ansiosos. E então? Perguntou Ricardo, um homem de 40 anos que era a imagem viva de seu pai na juventude. O que disseram os exames? O Dr. Silva olhou nervosamente para a porta fechada do escritório. Sinto muito, mas o Sr. Rodrigues foi muito claro. Não posso revelar nada sem o consentimento dele. Beatriz, uma mulher elegante de 35 anos, estreitou os olhos. Doutor, somos a família dele. Temos o direito de saber. Eu entendo, senhorita Rodrigues, mas minha ética profissional... Sua ética profissional depende dos contratos que meu pai assina, interrompeu Ricardo com voz ameaçadora. Sugiro que reconsidere sua posição. O médico empalideceu, mas antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Antônio apareceu no umbral, sua figura imponente apesar da idade. O que estão fazendo? Aqui? Rosnou olhando para seus filhos com desconfiança. Beatriz se adiantou, seu rosto uma máscara de preocupação. Pai, só queríamos saber como você estava. Nos preocupamos com você. Antônio soltou uma risada seca. Preocupados? A única coisa que os preocupa é a herança de vocês. Pois fiquem tranquilos, ainda me resta muito para viver e muito o que fazer. E o senhor, Silva, acrescentou dirigindo-se ao médico, já pode ir, seus serviços não são mais necessários. O médico assentiu nervosamente e se afastou pelo corredor, deixando a família Rodrigues em um tenso silêncio. Antônio olhou para seus filhos com desprezo antes de voltar para seu escritório, fechando a porta atrás de si com um estrondo que ressoou por toda a mansão. Ricardo e Beatriz trocaram olhares. Isso não pode continuar assim, murmurou Ricardo. Precisamos saber o que está acontecendo. Eu cuido disso, respondeu Beatriz, tirando seu telefone celular. Tenho meus contatos no hospital. Vou descobrir o que está acontecendo com o pai, eu prometo. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, em um pequeno apartamento do bairro Operário, Juliana Santos terminava de preparar o jantar para sua mãe. Dona Márcia, o cheiro de sopa caseira, preenchia o modesto espaço, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a fria realidade de sua situação. Mãe, o jantar está pronto, chamou Juliana, servindo cuidadosamente a sopa em uma tigela. Dona Márcia Santos, uma mulher de 55 anos cujo rosto mostrava os estragos de uma doença prolongada, aproximou-se lentamente da mesa, apoiando-se em uma bengala. Obrigada, minha filha, não sei o que faria sem você. Juliana sorriu,
ocultando a preocupação em seus olhos. Não diga isso, mãe. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. Sentaram-se para comer em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos. Juliana não podia evitar olhar de soslaio para os frascos de medicamentos alinhados no balcão da cozinha. Um lembrete constante da batalha que sua mãe travava dia após dia. Juliana, disse Dona Márcia de repente, quebrando o silêncio. Não quero que continue se sacrificando assim por mim. Você é jovem, deveria estar vivendo sua vida, não cuidando de uma velha doente. Mãe, por favor, não comece, respondeu Juliana segurando a mão de sua mãe. Você sabe que não é um sacrifício. Além disso, com o novo trabalho na casa de repouso de luxo, poderemos pagar seu tratamento. As coisas vão melhorar. Você vai ver. Dona Márcia suspirou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você é tão boa, minha filha. Tão parecida com seu pai. Juliana ficou tensa ao ouvir a menção de seu pai, um assunto que sempre fora tabu em sua casa. Mãe, você sabe que não preciso saber nada sobre ele. Ele nos abandonou, lembra? Somos você e eu contra o mundo. Dona Márcia assentiu fracamente, mas Juliana pôde ver um lampejo de algo mais em seus olhos. Culpa? Arrependimento? Antes que pudesse indagar mais, o telefone de Juliana tocou, quebrando o momento. Alô? Ah, oi, Fernanda, respondeu Juliana, reconhecendo a voz de sua supervisora na casa de repouso. Amanhã? Sim, claro. Posso começar mais cedo. Não, não é problema. Obrigada por avisar. Ela desligou e olhou para sua mãe com um sorriso forçado. O trabalho precisa de mim amanhã cedo. Parece que chega um novo residente e querem que tudo esteja perfeito. Vá, minha filha, disse Dona Márcia com um sorriso cansado. Estarei bem. Quero que dê o melhor de si nesse trabalho. Juliana assentiu, sem imaginar que esse novo residente mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, a casa de repouso Vila Serena, um complexo de luxo para idosos abastados, fervilhava de atividade. Juliana chegou cedo, como havia prometido, e encontrou-se com Fernanda na recepção. Bom dia, Juliana, cumprimentou Fernanda, uma mulher de meia-idade com um ar de eficiência. Obrigada por vir mais cedo. O novo residente é bem, digamos que é alguém importante. Precisamos que tudo esteja impecável. Juliana assentiu, colocando seu uniforme. Não se preocupe, Fernanda. Vou garantir que tudo esteja perfeito. Quem é o novo residente? Fernanda olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais pudesse ouvi-las. É Antônio Rodrigues. Juliana piscou, surpresa. Mesmo ela, que não estava muito por dentro dos círculos da alta sociedade, conhecia esse nome. O empresário. Pensei que ele fosse dono de metade da cidade. Por que viria para uma casa de repouso? Fernanda deu de ombros. Aparentemente, seus filhos o convenceram de que ele precisa descansar. Mas eu te aviso, Juliana, tenha cuidado. Dizem que ele tem um temperamento difícil. Não se preocupe, respondeu Juliana com um sorriso confiante. Já lidei com todo tipo de pessoa aqui, ficarei bem. Mal sabia Juliana que essa confiança seria posta à prova como nunca antes. Enquanto isso, na mansão Rodrigues, Antônio observava com fúria como seus filhos supervisionavam o empacotamento de seus pertences. Isso é ridículo, bradou, atirando ao chão um vaso caríssimo que se despedaçou. Não, preciso ir para nenhuma maldita casa de repouso. Esta é a minha casa. Ricardo, mantendo uma calma forçada, aproximou-se de seu pai. Pai, é para o seu bem. O médico disse que você precisa de cuidados constantes. Na Vila Serena, você terá tudo o que precisa. O que eu preciso é que me deixem em paz, rugiu Antônio. Você acha que não sei o que estão fazendo? Querem me afastar, controlar meus negócios, pois vão levar uma surpresa. Ainda não, estou acabado. Beatriz interveio, sua voz suave, mas firme. Ninguém quer afastá-lo, pai. Só queremos o melhor para você. A Vila Serena é um lugar lindo e você poderá descansar lá. Antônio olhou para eles com desprezo. Descansar como se eu pudesse descansar sabendo que vocês dois estão à espreita, esperando que eu estique as botas para dividirem minha fortuna. Pai, exclamou Beatriz magoada, como pode pensar isso de nós?
Porque eu conheço vocês, respondeu Antônio com amargura. Eu os criei para serem como eu, impiedosos nos negócios, e agora fingem ter sentimentos. Não me façam rir. Ricardo, perdendo a paciência, aproximou-se de seu pai. Chega, pai. Você vai para essa casa de repouso, querendo ou não. É pelo seu próprio bem. E se não entende isso, não nos deixa outra opção. Antônio o encarou fixamente, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e algo mais medo. Vocês estão me ameaçando? A mim? Eu sou Antônio Rodrigues. Construí um império do nada. Esmaguei concorrentes mais duros que vocês dois juntos. E agora precisa descansar, insistiu Beatriz, pegando o braço de seu pai com gentileza. Por favor, pai, faça isso por nós. Antônio se desvencilhou do toque de sua filha, mas algo em sua postura mudou. Por um momento pareceu mais velho e cansado do que nunca o tinham visto. Está bem, disse finalmente, sua voz um sussurro rouco. Vou para essa maldita casa de repouso, mas não pensem nem por um momento que isso muda alguma coisa. Continuo sendo o dono de tudo, entenderam? Ricardo e Beatriz assentiram, trocando olhares de alívio. Claro, pai, disse Ricardo, agora por que não descansa um pouco enquanto terminamos de arrumar as malas? Antônio não respondeu. Dirigiu-se à sua poltrona favorita e sentou-se, olhando pela janela com uma expressão indecifrável. Seus filhos saíram silenciosamente do quarto, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Uma vez fora, Ricardo virou-se para sua irmã. Isso foi melhor do que eu esperava. Beatriz assentiu, mas sua expressão era preocupada. Sim, mas não gosto de vê-lo. Assim, ele parece derrotado. É o melhor para todos, insistiu Ricardo. Com o pai na Vila Serena, poderemos administrar os negócios sem sua interferência. Você viu como ele está. Suas decisões estão se tornando erráticas. Ele poderia afundar a empresa se continuasse assim. Eu sei, suspirou Beatriz, mas não posso evitar sentir que estamos traindo-o de alguma forma. Ricardo segurou sua irmã pelos ombros, olhando-a fixamente. Escute, Beatriz. Estamos fazendo a coisa certa. Papai precisa descansar e nós precisamos proteger o legado familiar. É uma situação em que todos ganham. Beatriz assentiu lentamente, mas uma parte dela não conseguia se livrar da sensação de que estavam cometendo um grave erro. Enquanto isso, na Vila Serena, Juliana terminava de preparar a suíte de luxo destinada a Antônio Rodrigues. Ela tinha tomado cuidado especial com cada detalhe, desde a disposição dos móveis até a seleção de livros na estante. Ora, ora, disse uma voz atrás dela. Parece que alguém se esmerou. Juliana se virou para encontrar Marcos, outro funcionário da casa de repouso. Era um homem atraente, de uns 30 anos, que sempre parecia ter um sorriso malicioso no rosto. Só estou fazendo meu trabalho, Marcos, respondeu Juliana, tentando ocultar seu desconforto. Marcos sempre a deixava nervosa, embora não soubesse exatamente por quê. Ah, qual é? Insistiu ele, aproximando-se. Todos sabemos que você é a favorita da Fernanda. Com certeza espera impressionar o grande Antônio Rodrigues, não é? Talvez consiga um aumento ou algo mais. Juliana franziu a testa, incomodada com a insinuação. Não sei do que você está falando. Só quero que o Sr. Rodrigues se sinta confortável. Nada mais. Marcos levantou as mãos em um gesto de falsa rendição. Está bem, não fique brava, só estava brincando. Ele se aproximou um pouco mais, baixando a voz. Mas sério, tenha cuidado com esse velho, ouvi histórias sobre ele. Dizem que é um verdadeiro demônio nos negócios. Obrigada pelo aviso, respondeu Juliana secamente. Mas acho que posso lidar com isso. Antes que Marcos pudesse responder, Fernanda apareceu na porta. Juliana, o Sr. Rodrigues chegou. Está tudo pronto? Sim, tudo. Está preparado, respondeu Juliana, grata pela interrupção. Perfeito, venha comigo. Quero que você esteja presente quando o recebermos. Juliana seguiu Fernanda, deixando Marcos para trás com um último olhar de advertência. Enquanto caminhavam em direção à entrada principal, Juliana não pôde evitar sentir uma mistura de nervosismo e curiosidade.
Como seria realmente Antônio Rodrigues? Na entrada da Vila Serena, um luxuoso automóvel preto parou suavemente. O motorista saiu rapidamente para abrir a porta traseira, e dela emergiu Antônio Rodrigues. Apesar de sua idade e aparente fragilidade, sua presença era imponente. Vestia um terno impecável, e seu olhar, frio e calculista, percorreu o local com evidente desgosto. Atrás dele, Ricardo e Beatriz saíram do carro, seus rostos uma mistura de preocupação e alívio. Fernanda adiantou-se para recebê-los, com Juliana seguindo-a. Cinzentos, algo que ela não conseguia decifrar. A suíte de Antônio era, sem dúvida, a mais luxuosa da Vila Serena, espaçosa e elegante, com vista para o jardim, foi projetada para oferecer o máximo conforto. No entanto, Antônio parecia tudo menos impressionado. "E se supõe que devo ficar aqui?", resmungou, olhando ao redor com desdém. "Já vi quartos de hotel maiores que isso." Ricardo interveio, sua voz tingida de impaciência. "Vamos, pai. É um lugar lindo. Dê uma chance." Antônio se voltou para seu filho, seus olhos brilhando perigosamente. "Uma chance? Como a que vocês estão me dando? Não sou estúpido, Ricardo. Sei perfeitamente por que me trouxeram aqui." Beatriz deu um passo à frente, sua voz suave, mas firme. "Pai, por favor, só queremos o melhor para você. Você precisa descansar, se recuperar." "Me recuperar?" Antônio soltou uma gargalhada amarga. "O que eu preciso é voltar para o meu escritório. Meus negócios não se administram sozinhos, sabem?" Juliana, que estivera observando a cena em silêncio, não pôde evitar sentir uma pontada de compaixão pelo idoso. Apesar de sua dureza, ela podia ver o medo e a vulnerabilidade ocultos por trás de sua fachada de raiva. Fernanda, sentindo a tensão no ambiente, interveio com tato. "Senhor Rodrigues, por que não lhe mostramos o resto das instalações? Temos um lindo jardim, uma biblioteca muito completa." "Não me interessa", cortou Antônio. "A única coisa que quero é que me deixem em paz. Todos vocês", acrescentou, olhando para seus filhos. Ricardo e Beatriz trocaram olhares de preocupação. Finalmente, Ricardo falou. "Está bem, pai. Vamos deixá-lo descansar. Voltaremos amanhã para ver como você se instalou." "Não se incomodem", respondeu Antônio, virando-lhes as costas para olhar pela janela. Com um suspiro de resignação, Ricardo e Beatriz se despediram de Fernanda e Juliana e saíram do quarto. No corredor, Beatriz parou, seus olhos cheios de lágrimas. "Estamos fazendo a coisa certa, Ricardo?", perguntou em voz baixa. Seu irmão a abraçou brevemente. "É o melhor para todos, Beatriz. Papai precisa disso, mesmo que não veja agora, e nós precisamos proteger o negócio da família. É o que ele teria feito em nosso lugar." Beatriz assentiu, pouco convencida, e juntos saíram da Vila Serena, deixando seu pai nas mãos de estranhos. De volta à suíte, Fernanda se voltou para Juliana. "Juliana, você poderia ficar um momento com o Sr. Rodrigues? Certifique-se de que ele tenha tudo o que precisa. Voltarei em breve para ver como tudo está indo." Juliana assentiu, embora internamente se sentisse nervosa. Ficar a sós com Antônio Rodrigues não era exatamente algo que desejasse, mas era seu trabalho. Assim que Fernanda saiu, um silêncio incômodo preencheu o quarto. Antônio continuava de pé junto à janela, sua postura rígida e seu olhar perdido no horizonte. Juliana pigarreou suavemente. "Senhor Rodrigues, há algo que eu possa fazer pelo senhor? Talvez gostaria de um chá ou um café?" Antônio se virou lentamente, seus olhos se fixando em Juliana com uma intensidade que a fez recuar um passo. "O que eu quero", disse com voz baixa e perigosa, "é que me deixem em paz. É tão difícil de entender?" Juliana respirou fundo, lembrando a si mesma que devia manter a calma. "Eu entendo, Sr. Rodrigues, mas estou aqui para ajudá-lo no que precisar. Se preferir ficar sozinho, vou respeitar, mas quero que saiba que pode contar comigo para qualquer coisa." Por um momento algo pareceu mudar na expressão de Antônio. Um lampejo de reconhecimento. Surpresa? Mas tão rápido quanto. Apareceu, desapareceu, substituído por sua habitual máscara de desdém. "Contar com você?", repetiu com zombaria. "E quem é você, menina?"
Acha que, porque a designaram para cuidar de mim, é importante? Não passa de mais uma funcionária descartável neste lugar. As palavras atingiram Juliana como um chicote, mas ela se manteve firme. O senhor tem razão, senhor Rodrigues. Sou apenas uma funcionária, mas sou uma funcionária que se preocupa com seu bem-estar, goste ou não. Antônio a olhou fixamente, como se a estivesse avaliando. Finalmente, soltou um bufo de desgosto. Poupe-me da compaixão, menina. Não preciso nem quero isso. Agora, se terminou seu discurso inspirador, poderia fazer algo útil e me trazer um uísque? Juliana franziu a testa. Sinto muito, senhor Rodrigues, mas o álcool é restrito aqui. Posso trazer um suco ou restrito? Interrompeu Antônio, sua voz se elevando. Perigosamente. Por acaso estou em uma prisão? Quem diabos vocês pensam que são para me dizer o que posso ou não beber? São as regras da casa de repouso, senhor, respondeu Juliana, mantendo a calma. Elas foram elaboradas para proteger a saúde de todos os residentes. Antônio se aproximou. Dela, seu rosto contorcido de raiva. Escute bem, menina. Não me importo com suas regras nem com as deste maldito lugar. Eu sou Antônio Rodrigues, e se eu quero um uísque, terei um maldito uísque, entendeu? Juliana deu um passo para trás, sentindo seu coração bater forte, mas apesar do medo, algo, dentro dela, se rebelou contra a intimidação. Eu entendo perfeitamente, senhor Rodrigues, disse com voz firme. Entendo que o senhor está acostumado a que todos façam sua vontade, mas aqui na Vila Serena, todos somos iguais. E meu trabalho é cuidar de sua saúde, goste ou não. Por um momento, o silêncio preencheu o quarto. Antônio a olhava com uma mistura de surpresa e fúria, como se não pudesse acreditar que alguém ousasse falar com ele. Assim, Juliana, por sua vez, preparou-se para o pior, certa de que acabara de cometer um erro que lhe custaria seu emprego. Mas então algo inesperado aconteceu. Antônio Rodrigues, o temido empresário, o homem que fizera tremer executivos e políticos igualmente, começou a rir. Era uma risada áspera, quase dolorosa, mas uma risada afinal. Ora, ora, disse finalmente, olhando para Juliana com uma nova luz em seus olhos. Parece que você tem coragem, menina. Não são muitos que se atreveriam a falar comigo assim. Juliana, ainda tensa, não soube como responder. Antônio se afastou, voltando a olhar pela janela. Tudo bem, nada de uísque, mas não pense que isso muda alguma coisa. Você continua sendo apenas uma funcionária, e eu continuo. Sendo Antônio Rodrigues. Tenho isso claro, senhor, respondeu Juliana, permitindo-se relaxar um pouco. Posso trazer algo mais? Antônio fez um gesto com a mão, dispensando-a. Não, deixe-me sozinho. Já causou problemas suficientes por hoje. Juliana assentiu e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, a voz de Antônio a deteve. Como disse que se chamava? Juliana, senhor Juliana Santos. Antônio ficou imóvel por um momento, como se o nome tivesse despertado algo nele. Mas quando falou, sua voz voltou a ser fria e distante. Bem, Juliana Santos, suponho que nos veremos amanhã. Assim é, senhor. Tenha uma boa noite. Com essas palavras, Juliana saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Apoiou-se contra a parede do corredor, soltando um longo suspiro. Seu primeiro encontro com Antônio Rodrigues havia sido intenso, para dizer o mínimo, mas algo nele, na forma como a olhara no final, a intrigava. Havia uma história ali, ela tinha certeza. Uma história que, sem saber, estava prestes a mudar sua vida para sempre. Enquanto isso, na solidão de seu novo quarto, Antônio Rodrigues olhava pela janela, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. A imagem de Juliana, sua coragem ao enfrentá-lo, se misturava em sua mente com lembranças distantes, lembranças que ele tentara enterrar por décadas. Santos, murmurou para si mesmo. Não pode ser. Sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos que ameaçavam dominá-lo. Era uma coincidência, nada mais. Tinha que ser, porque se não fosse, se houvesse algo mais por trás de tudo isso, então o passado que tanto se esforçara para esquecer estava prestes a alcançá-lo. E Antônio Rodrigues não estava certo de estar preparado para enfrentá-lo. Na manhã seguinte,
Juliana acordou cedo, sua mente ainda dando voltas aos eventos do dia anterior. Enquanto se preparava para ir trabalhar, não conseguia parar de pensar em Antônio Rodrigues e na estranha sensação que tivera ao estar perto dele. Havia algo em seus olhos, na forma como a olhara no final, que a inquietava. É só sua imaginação, disse a si mesma enquanto se vestia. Não é nada além de outro residente difícil, nada mais. Mas por mais que tentasse se convencer, uma parte dela sabia que havia algo mais. Algo que não podia explicar, mas que sentia no mais profundo de seu ser. Antes de sair, Juliana parou ao lado da cama de sua mãe, que ainda dormia tranquilamente. Com cuidado, ajeitou os cobertores e deixou um bilhete na mesinha de cabeceira, junto com os remédios da manhã. "Te amo, mãe", sussurrou beijando suavemente a testa de Dona Márcia. "Voltarei logo." O caminho para a Vila Serena foi como qualquer outro dia, mas Juliana não. Conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ao chegar, encontrou-se com Fernanda na recepção. "Bom dia, Juliana", cumprimentou Fernanda com um sorriso tenso. "Como foi tudo ontem com o Sr. Rodrigues?" Juliana hesitou por um momento, incerta de quanto deveria revelar. "Foi interessante", disse finalmente. "O Sr. Rodrigues é certamente um homem complicado." Fernanda soltou uma risada seca. Essa é uma forma educada de dizer: "Recebi reclamações de outros residentes sobre os gritos dele ontem à noite. Parece que nosso novo hóspede não está muito contente com sua situação." "Me dê tempo", disse Juliana com mais confiança do que sentia. "Acho que posso lidar com a situação." Fernanda a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. "Confio em você, Juliana. Mas tenha cuidado. Antônio Rodrigues não é um homem com quem se possa brincar." Juliana assentiu e se dirigiu ao quarto de Antônio, seu coração batendo forte à medida que se aproximava. Quando chegou à porta, respirou fundo antes de bater. "Entre", resmungou. Uma voz do interior. Juliana entrou e encontrou Antônio já vestido e sentado junto à janela, seu olhar fixo no jardim exterior. No entanto, quando se virou para olhá-la, Juliana notou algo diferente em seus olhos. A hostilidade do dia anterior havia sido substituída por algo mais curiosidade, talvez. "Bom dia, Sr. Rodrigues", cumprimentou Juliana com um sorriso amável. "Como o senhor está hoje?" Antônio a estudou por um momento antes de responder. "Estou preso neste maldito lugar contra minha vontade." "Como acha que estou?" Apesar de suas palavras duras, seu tom carecia do veneno do dia anterior. Juliana decidiu tomar isso como uma pequena vitória. "Entendo que esta não seja uma situação ideal para o senhor", disse ela, aproximando-se com cuidado. "Mas estou aqui para tornar sua estadia o mais confortável possível. Há algo que eu possa fazer para ajudar?" Antônio a olhou fixamente, como se estivesse tentando resolver um complicado quebra-cabeça. "Diga-me, Juliana Santos", disse finalmente, pronunciando seu nome com uma ênfase estranha. "Por que você está aqui?" A pergunta pegou Juliana de surpresa. "Como assim?" "Não se faça de tonta", continuou Antônio. "Por que trabalha neste lugar? Uma jovem como você deveria estar na universidade ou começando uma carreira, não cuidando de velhos ranzinzas." Juliana sentiu uma pontada de dor ao ouvir a menção da universidade, um sonho que tinha sido obrigada a abandonar. "Tenho minhas razões, Sr. Rodrigues", respondeu com calma. "Nem todos temos o luxo de escolher nosso caminho na vida. Algo em seu tom deve ter tocado uma fibra sensível em Antônio, porque sua expressão suavizou ligeiramente. "Não, suponho que não", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Houve um momento de silêncio, carregado de uma tensão que nenhum dos dois entendia completamente. Finalmente Juliana falou: "Sr. Rodrigues, sei que o senhor não quer estar aqui, mas já que está, por que não tenta tirar o melhor da situação? Temos atividades diárias, um lindo jardim para passear." Antônio soltou um bufo. "Atividades, passeios pelo jardim? Não sou uma criança em um acampamento de verão, menina. Não é um homem de negócios respeitado", respondeu Juliana, surpreendendo-se com sua própria audácia. "Não vê isso como uma oportunidade de negócio?"
Antônio arqueou uma sobrancelha, intrigado apesar de si mesmo. Uma oportunidade de negócio? Explique-se. Juliana, animada por seu interesse, continuou. Bem, o senhor tem à sua disposição um grupo de pessoas com décadas de experiência em diversos campos. Por que não aproveitar essa sabedoria? Poderia organizar grupos de discussão, trocar ideias. Por um momento, Juliana temeu ter ido longe demais. Mas então, para sua surpresa, Antônio soltou uma gargalhada. Não era uma risada calorosa, mas também não era a risada amarga do dia anterior. Ora, disse, olhando para Juliana com um novo respeito. Parece que você tem cérebro além de coragem. Não é uma má ideia, devo admitir. Juliana sentiu uma onda de alívio e orgulho. Obrigada, senhor Rodrigues. Se me permitir, posso ajudá-lo a organizar algo? Antônio assentiu lentamente. Muito bem, Juliana Santos. Vamos ver o que você pode fazer. Mas não se iluda. Isso não significa que eu goste de estar aqui ou que sejamos amigos. Claro que não, senhor, respondeu Juliana com um pequeno sorriso. Só estou fazendo o meu trabalho. Enquanto saía do quarto para começar os preparativos, Juliana não pôde evitar sentir que havia dado um passo importante. Tinha conseguido atravessar, mesmo que só um pouco, a couraça de Antônio Rodrigues. O que ela não sabia era que esse pequeno avanço estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto isso, nos escritórios centrais das empresas, Rodrigues, Ricardo e Beatriz estavam no meio de uma acalorada discussão. Não podemos continuar assim, Ricardo, insistia Beatriz, andando nervosamente pelo escritório que uma vez pertencera a seu pai. Os investidores estão nervosos. Precisam ver o papai, se certificar de que tudo está sob controle. Ricardo, sentado atrás da imponente escrivaninha de mogno, massageava as têmporas com frustração. E o que você sugere que façamos? Que o tiremos da casa de repouso e o tragamos aqui como se nada tivesse acontecido? Se for necessário, sim, respondeu Beatriz com firmeza. É a empresa dele, Ricardo. O legado dele. Não podemos simplesmente afastá-lo assim. Ricardo se levantou de repente, seu rosto vermelho de raiva. O legado dele? E nós, Beatriz? E todo o trabalho que fizemos? Papai não está mais em condições de dirigir esta empresa. Você sabe disso tão bem quanto eu. Beatriz se deixou cair em uma cadeira, o peso da situação caindo sobre ela. Eu sei, mas você não acha que nos apressamos? Talvez se conversássemos com ele, se explicássemos a situação. Já tentamos, lembra? Interrompeu Ricardo. Foi a teimosia dele que nos obrigou a tomar essa decisão. É pelo bem dele e pelo bem da empresa. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Marcos, o assistente pessoal de Antônio, entrou com uma expressão de pânico no rosto. Senhor Ricardo, senhorita Beatriz, ofegou. Vocês precisam ver isso. Ele lhes entregou um tablet onde se reproduzia um vídeo de notícias. Nele, um jornalista falava em frente aos portões da Vila Serena. Rumores sobre a saúde do magnata, Antônio Rodrigues Fontes, próximas à família, afirmam que o empresário foi internado nesta exclusiva casa de repouso devido a problemas de saúde. A pergunta que todos se fazem é: Antônio Rodrigues está realmente doente? Ou há algo mais por trás de seu repentino isolamento? Ricardo desligou o vídeo com um gesto brusco, seu rosto pálido de raiva e preocupação. Como diabos eles ficaram sabendo? Rosnou Beatriz. Levou uma mão à boca, horrorizada. Isso é um desastre. Se os investidores virem isso, temos que controlar isso, interrompeu Ricardo. Marcos, prepare uma coletiva de imprensa para esta tarde. Diremos que papai está tirando umas merecidas férias, nada mais. Mas Ricardo, protestou Beatriz, e se o papai vir as notícias? Você sabe que ele não vai ficar calado. Ricardo olhou para ela, uma determinação fria em seus olhos. Então teremos que garantir que ele não as veja. Marcos, ligue para a casa de repouso, mande desconectar a televisão no quarto do papai e diga a eles que não permitam que ele tenha acesso a jornais ou internet. O quê? Exclamou Beatriz incrédula.
Ricardo, você não pode fazer isso. É praticamente mantê-lo prisioneiro. É temporário, insistiu Ricardo. Só até controlarmos a situação. É pelo bem dele, Beatriz, e pelo bem de todos nós. Beatriz olhou para seu irmão, uma mistura de medo e dúvida em seus olhos. Em que tinham se transformado? Quando tinham passado de proteger seu pai a praticamente encarcerá-lo? Mas, antes que pudesse expressar suas dúvidas, Ricardo já estava em movimento, dando ordens a Marcos e se preparando para enfrentar a imprensa. Beatriz ficou ali, em silêncio, sentindo que estavam cruzando uma linha da qual talvez não houvesse volta. O que nenhum deles sabia era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os alicerces da família Rodrigues e revelariam segredos enterrados por décadas. De volta à Vila Serena, Juliana estava na biblioteca, organizando os detalhes para a primeira reunião do grupo de discussão que tinha proposto a Antônio. Estava tão concentrada em sua tarefa que não notou a presença de Marcos até que este falou. Trabalhando duro, hein? Juliana se sobressaltou, quase deixando cair os livros que segurava. Marcos, você me assustou, disse, tentando acalmar seu coração acelerado. Marcos sorriu, mas havia algo em sua expressão que não convencia totalmente Juliana. Desculpe, não era minha intenção, disse, aproximando-se. Só queria ver como estava indo tudo com nosso novo residente estrela. Juliana franziu a testa diante do tom zombeteiro na voz de Marcos. O Sr. Rodrigues está se adaptando, respondeu com cautela. É um processo. Tenho certeza que sim, disse Marcos, seu sorriso se alargando. Especialmente com uma enfermeira tão dedicada como você, cuidando dele. Juliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Marcos a olhava que a fazia se sentir desconfortável. Só estou fazendo meu trabalho, Marcos. Nada mais. Claro, assentiu Marcos, mas seu tom sugeria que não acreditava nela. É só que bem, ouvi coisas... Que tipo de coisas? Perguntou Juliana, sua irritação crescendo. Marcos deu de ombros com falsa inocência. Você sabe, rumores que você... E o velho Rodrigues ficaram bastante próximos, que você passa muito tempo no quarto dele. Juliana sentiu que seu rosto ficava vermelho de raiva. Isso é ridículo, retrucou. O Sr. Rodrigues é meu paciente, nada mais. E eu agradeceria se você não espalhasse rumores infundados. Marcos levantou as mãos em um gesto de rendição, mas seu sorriso não desapareceu. Ei, eu só estou dizendo o que ouvi. Mas tenha cuidado, Juliana. Envolver-se demais com os residentes nunca termina bem. Com essas palavras, Marcos deu meia volta e saiu da biblioteca, deixando Juliana tremendo de raiva e confusão. De onde tinham saído esses rumores? E mais importante ainda, por que a incomodavam tanto? Sacudindo a cabeça para clarear seus pensamentos, Juliana voltou à sua tarefa. Tinha que se concentrar em organizar a reunião. Não podia permitir que as insinuações de Marcos a distraíssem, mas enquanto trabalhava não pôde evitar que sua mente vagasse para Antônio Rodrigues. Por que sentia essa estranha conexão com ele? E por que, apesar de sua rudeza e seu mau humor, se sentia cada vez mais intrigada pelo misterioso empresário? O que Juliana não sabia era que essas perguntas logo encontrariam respostas que mudariam sua vida para sempre e revelariam um segredo que tinha permanecido oculto por décadas. Enquanto isso, em seu quarto, Antônio Rodrigues olhava pela janela, sua mente um turbilhão de pensamentos e lembranças. A imagem de Juliana se misturava em sua mente com a de outra mulher, uma mulher do passado que tinha tentado esquecer por anos. Não pode ser, murmurou para si mesmo. É impossível. Mas no fundo de seu coração, Antônio sabia que nada era impossível e que o passado, por mais que se tente enterrá-lo, sempre encontra uma forma de vir à tona. Com um suspiro cansado, Antônio se afastou da janela e se sentou em sua poltrona. Pela primeira vez em anos, permitiu-se pensar naquela mulher, naquele amor de juventude que tinha sacrificado em prol de sua ambição. Márcia, sussurrou, o nome saindo de seus lábios como uma carícia dolorosa. O que eu fiz? E assim, enquanto o sol começava a se pôr sobre a Vila Serena,
Os fios do destino começavam a se entrelaçar, preparando o cenário para uma revelação que abalaria os alicerces da vida de Juliana e Antônio e mudaria o curso de seus destinos para sempre. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa na Vila Serena, como se o céu refletisse a tempestade de emoções que se gestava em seu interior. Juliana chegou cedo, determinada a fazer com que a primeira reunião do grupo de discussão fosse um sucesso. Enquanto caminhava pelos corredores, não pôde deixar de notar os olhares e os cochichos de alguns de seus colegas de trabalho. As palavras de Marcos do dia anterior ressoavam em sua mente, aumentando seu desconforto. Ao chegar ao quarto de Antônio, respirou fundo antes de bater. A voz ranzinza do empresário lhe indicou que entrasse. "Bom dia, Sr. Rodrigues", cumprimentou com um sorriso, tentando ocultar seu nervosismo. "Está pronto para a reunião de hoje?" Antônio, já vestido com um terno impecável, olhou para ela com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Tão pronto quanto se pode estar para uma reunião com um grupo de velhos entediantes?", respondeu secamente Juliana. Sentiu uma pontada de decepção, mas se recusou a deixar que isso a desanimasse. "Garanto que não será entediante, Sr. Rodrigues. Selecionei cuidadosamente os participantes. Acredito que o senhor achará a discussão estimulante." Antônio estudou por um momento, como se estivesse tentando decifrar um complicado quebra-cabeça. "Veremos", disse finalmente. "A propósito, o que há com a televisão?" "Faz dias que tento ligá-la e não funciona." Juliana franziu a testa, confusa. "A televisão não funciona? Que estranho, vou garantir que alguém da manutenção venha verificá-la hoje mesmo." "Não se incomode", resmungou Antônio. "Tenho certeza de que é obra dos meus queridos filhos. Provavelmente temem que eu veja as notícias e descubra o que estão fazendo com minha empresa." A amargura em sua voz surpreendeu Juliana. "Senhor Rodrigues, tenho certeza de que seus filhos só querem o melhor para o senhor." "O melhor para mim?", interrompeu Antônio com uma risada seca. "O melhor para eles, você quer dizer, me trancaram aqui para poder administrar a empresa à vontade deles, mas estão enganados se acham que vou ficar de braços cruzados." Juliana não soube o que responder. A determinação nos olhos de Antônio a inquietava. "Senhor Rodrigues", disse suavemente, "entendo sua frustração, mas por favor, não faça nada precipitado. Lembre-se de que está aqui para se recuperar." Antônio a olhou fixamente e, por um momento, Juliana achou ver um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos. "E o que você sabe sobre recuperação, Juliana Santos? O que você sabe sobre perder tudo?" A pergunta a pegou de surpresa. Por um instante, Juliana pensou em sua mãe doente, nos sonhos que teve que abandonar. "Sei mais do que o senhor imagina, Sr. Rodrigues", respondeu em voz baixa. Algo em seu tom deve ter tocado uma fibra sensível em Antônio, porque sua expressão suavizou ligeiramente. "Suponho que todos temos nossas batalhas", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Antes que Juliana pudesse responder, alguém bateu à porta. Era Fernanda, a diretora da casa de repouso. "Bom dia", cumprimentou com um sorriso tenso. "Juliana, posso falar com você um momento?" Juliana assentiu, sentindo uma repentina apreensão. "Claro, Sr. Rodrigues, voltarei em um momento para acompanhá-lo à reunião." Uma vez no corredor, Fernanda a olhou com preocupação. "Juliana, está tudo bem?" Ouvi rumores. Juliana sentiu seu coração acelerar. "Rumores? Que tipo de rumores?" Fernanda pareceu desconfortável. "Bem, alguns funcionários comentaram que você passa muito tempo com o Sr. Rodrigues, mais do que o necessário." Juliana não pôde evitar sentir uma onda de indignação. "Isso é ridículo. Só estou fazendo meu trabalho. O Sr. Rodrigues precisa de atenção especial, só isso." Fernanda assentiu, mas não pareceu convencida. "Eu entendo, Juliana, mas você deve ter cuidado. Antônio, Rodrigues é um homem poderoso e complicado. Não quero que você se meta em problemas. Não há nada com que se preocupar", insistiu Juliana. "Garanto que minha relação com o Sr. Rodrigues é estritamente profissional." Fernanda a olhou por mais um momento antes de assentir. "Está bem, confio em você, Juliana, só tenha cuidado, ok?" Juliana assentiu, sentindo-se de repente exausta.
Por que todos pareciam tão preocupados com sua relação com Antônio? Era apenas seu trabalho, nada mais, ou não? Enquanto isso, nos escritórios das empresas Rodrigues, Ricardo e Beatriz estavam no meio de outra acalorada discussão. Não podemos continuar mentindo, Ricardo, insistia Beatriz. Os investidores estão começando a fazer perguntas. Precisam ver o papai. Ricardo bateu na mesa com frustração. E o que você sugere que façamos? Que o tiremos da casa de repouso e o tragamos aqui como se nada tivesse acontecido? Se for necessário, sim, respondeu Beatriz com firmeza. É a empresa dele, Ricardo, o legado dele. Antes que Ricardo pudesse responder, Marcos entrou apressadamente no escritório. Senhor, senhorita, vocês precisam ver isso. Ele lhes mostrou um vídeo em seu tablet. Era uma entrevista com um ex-funcionário das empresas Rodrigues que insinuava que Antônio havia sido afastado da empresa contra sua vontade. Ricardo empalideceu. Isso é um desastre. Se isso se tornar público, temos que trazer o papai de volta, insistiu Beatriz. É a única forma de calar os rumores. Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente estressado. Está bem, disse finalmente. Iremos vê-lo hoje mesmo. Mas, Beatriz, se isso não funcionar... Vai funcionar, interrompeu ela. Tem que funcionar. De volta à Vila Serena, a reunião do grupo de discussão estava em pleno andamento. Para surpresa de todos, Antônio se envolveu ativamente na conversa, compartilhando anedotas de seus anos nos negócios e oferecendo conselhos aos outros residentes. Juliana observava de um canto um sorriso de satisfação em seu rosto. Ela havia conseguido trazer à tona o Antônio Rodrigues, que sabia que existia por trás daquela fachada de dureza. Quando a reunião terminou, Antônio se aproximou dela. Bem, Juliana Santos, disse, com um tom que quase parecia de aprovação. Parece que você tinha razão. Isso não foi uma completa perda de tempo. Juliana sentiu uma onda de orgulho. Fico feliz que tenha gostado, Sr. Rodrigues. Gostaria que organizássemos mais reuniões como esta? Antônio pareceu considerar a ideia por um momento. Talvez, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você pare de me chamar de Sr. Rodrigues o tempo todo. Me faz sentir, já ainda mais velho do que sou. Juliana não pôde evitar sorrir. E como devo chamá-lo, então? Antônio está bom, respondeu ele. E por um momento, Juliana achou ver uma faísca de algo em seus olhos. Calor? Afeto? Antes que pudesse responder, a voz de Fernanda os interrompeu. Senhor Rodrigues, o senhor tem visitas, seus filhos estão aqui. A expressão de Antônio endureceu imediatamente. Ora, os herdeiros do trono se dignam a visitar, o rei destronado. Isso será interessante. Juliana sentiu uma súbita apreensão. Quer que eu fique com o senhor? Antônio a olhou por um momento e Juliana achou ver um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos. Não, disse finalmente. Isso é algo que tenho que enfrentar sozinho. Enquanto Antônio se afastava para encontrar seus filhos, Juliana não pôde evitar sentir que algo importante estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O que nenhum deles sabia era que naquele exato momento, Dona Márcia Santos, a mãe de Juliana, havia recebido uma carta. Uma carta que continha um segredo que ela guardara por décadas, um segredo que, uma vez revelado, abalaria os alicerces da família Rodrigues e mudaria o destino de Juliana para sempre. Enquanto isso, na sala de visitas, Antônio enfrentava seus filhos. A tensão no ambiente era palpável. Ora, disse com sarcasmo. A que devo a honra da visita de vocês? Vieram ver se já esticiei as botas. Ricardo e Beatriz trocaram olhares desconfortáveis. Pai, por favor, começou Beatriz. Só queríamos ver como você estava. Oh, estou ótimo, respondeu Antônio com falsa alegria. Trancado neste lugar, longe da minha empresa, da minha vida, como não estaria bem? Ricardo deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de determinação. Pai, você tem que entender. Fizemos isso pelo seu bem, você estava trabalhando demais, sua saúde estava em risco. Não me venha com essas mentiras,
explodiu Antônio, levantando-se. Vocês fizeram isso para me afastar, para tomar o controle da empresa. Acham que não sei? Que não percebi o que estão fazendo? Beatriz tentou intervir. Pai, por favor, se acalme. Não é bom para a sua saúde. Que se dane minha saúde, rugiu Antônio. E a saúde da empresa? E o meu legado? Ricardo, perdendo a paciência, contra-atacou. Seu legado? Você se refere ao legado de um homem que sacrificou tudo, até mesmo sua família, pelo poder e dinheiro? É esse o legado que você quer proteger? As palavras de Ricardo caíram como um raio na sala. Antônio ficou imóvel, seu rosto uma máscara de choque e dor. Por um momento, pareceu que ia desabar. Fora, sussurrou, sua voz mal audível. Fora daqui os dois, pai. Começou Beatriz, mas Antônio a interrompeu com um gesto brusco. Eu disse para irem embora. Vocês não são mais meus filhos. Eu não tenho mais filhos. Ricardo pegou Beatriz pelo braço e a guiou para a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para seu pai. Sinto muito, pai. De verdade, sinto muito. Uma vez sozinho, Antônio se deixou cair em sua poltrona, seu corpo tremendo com emoções contidas. Foi assim que Juliana o encontrou quando entrou alguns minutos depois. Antes, senhor Rodrigues? Perguntou suavemente, preocupada com seu estado. Está tudo bem? Antônio levantou o olhar e Juliana se surpreendeu ao ver lágrimas em seus olhos. Não, Juliana, respondeu com voz embargada. Não está tudo bem. Acho que nunca esteve. Sem pensar, Juliana se aproximou e pegou sua mão. Quer falar sobre isso? Antônio a olhou e, por um momento, pareceu estar vendo outra pessoa. Você é tão parecida com ela, murmurou. Com quem? Perguntou Juliana, sentindo que estavam à beira de algo importante. Antônio pareceu sair de seu transe. Ninguém, disse, retirando sua mão. Um fantasma do passado. Juliana quis perguntar mais, mas nesse momento seu telefone tocou. Era sua mãe. Juliana, disse Dona Márcia, sua voz trêmula. Preciso que você venha para casa. Agora, há algo que preciso te dizer. Mãe, o que houve? Você está bem? Estou bem, filha, mas há algo que você precisa saber. Algo que eu devia ter te contado há muito tempo. Juliana olhou para Antônio, dividida entre sua preocupação por ele e a urgência na voz de sua mãe. Vá, disse Antônio, como se pudesse ler seus pensamentos. Sua mãe precisa de você. Com um último olhar preocupado para Antônio, Juliana saiu apressadamente da Vila Serena, sem saber que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, em um canto escuro do jardim da Vila Serena, Marcos falava em voz baixa ao telefone. Sim, senhor Ricardo, entendo. Vou vigiar cada movimento do velho e da garota. Não se preocupe, vou descobrir o que está acontecendo entre eles. Ele desligou o telefone com um sorriso malicioso. As coisas estavam prestes a ficar muito interessantes na Vila Serena. A chuva caía forte sobre a cidade, enquanto Juliana dirigia apressadamente para o pequeno apartamento que compartilhava com sua mãe. Sua mente era um turbilhão de preocupações e perguntas. O que era isso tão importante que sua mãe precisava lhe dizer? E por que agora? Ao chegar, encontrou Dona Márcia sentada no sofá, com um envelope amarelado entre suas mãos trêmulas. Seu rosto, normalmente sereno apesar da doença, mostrava sinais de ter chorado, mãe, disse Juliana, apressando-se ao seu lado. O que aconteceu? Você me assustou. Dona Márcia levantou o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Juliana, minha filha, começou com voz trêmula. Há algo que eu devia ter te contado há muito tempo. Algo sobre seu pai. Juliana sentiu seu coração acelerar. O assunto de seu pai sempre fora um tabu em sua casa. Tudo o que sabia era que ele as havia abandonado antes de ela nascer. Meu pai? Repetiu insegura. Mãe, você sabe que não preciso saber nada sobre ele. Ele nos abandonou. Isso é tudo o que importa. Dona Márcia negou com a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Não, Juliana. Isso não é toda a verdade. Com mãos trêmulas, ela estendeu o envelope.
Leia isso, você entenderá tudo. Com o coração batendo forte, Juliana abriu o envelope e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as linhas, seu rosto passou da confusão ao choque e depois à incredulidade. Não, sussurrou, deixando cair a carta. Não pode ser. Isso tem que ser uma brincadeira. Dona Márcia pegou as mãos de sua filha entre as suas. Não é uma brincadeira, meu amor, é a verdade. Seu pai é Antônio Rodrigues. O mundo pareceu parar para Juliana. De repente tudo fazia sentido. A estranha familiaridade que sentira com Antônio desde o início, os olhares que ele lhe dirigia, como se estivesse vendo outra pessoa. Mas como? Conseguiu perguntar finalmente. Por que você nunca me contou? Dona Márcia fechou os olhos, como se o peso das lembranças fosse demais para suportar. Éramos jovens, Juliana. Eu trabalhava como secretária na empresa dele quando ele estava apenas começando. Nos apaixonamos, mas a ambição dele era mais forte. Quando lhe disse que estava grávida, ele me ofereceu dinheiro para que eu desaparecesse da vida dele. Disse que um filho arruinaria seus planos. Juliana escutava em silêncio, tentando processar a enormidade do que estava descobrindo. Me recusei a aceitar o dinheiro dele, continuou Dona Márcia. Disse a ele que criaria meu filho sozinha. Ele disse que era o melhor, que nunca poderia ser um bom pai, que a única coisa que lhe importava era sua empresa. E ele nunca tentou nos contatar? Perguntou Juliana, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Márcia negou com a cabeça. Não suponho que para ele foi como se nunca tivéssemos existido. Juliana se levantou, sentindo que precisava se mover, fazer algo para liberar a tempestade de emoções que sentia em seu interior. Por que está me contando isso agora, mãe? Por que depois de tanto tempo? Dona Márcia apontou para a carta. Essa carta chegou há alguns dias. É de um velho amigo que trabalhava nas empresas Rodrigues. Ele me contou sobre a situação de Antônio, que ele estava em uma casa de repouso. Quando você me disse onde estava trabalhando, soube que era o destino, que você tinha o direito de saber a verdade. Juliana se apoiou contra a parede, sentindo que suas pernas não podiam sustentá-la. Antônio Rodrigues, o homem que ela estivera cuidando, de quem começara a gostar de uma maneira diferente, era seu pai, o mesmo homem que as havia abandonado, que tinha escolhido o poder e o dinheiro acima de sua própria filha. O que se supõe que eu deva fazer agora? Perguntou, mais para si mesma do que para sua mãe. Dona Márcia se levantou com dificuldade e se aproximou de sua filha. Isso depende de você, meu amor. Não estou pedindo que você o perdoe ou que o aceite em sua vida. Só achei que você merecia saber a verdade. Juliana abraçou sua mãe, permitindo que as lágrimas que estivera contendo finalmente fluíssem. Obrigada por me contar, mãe. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Eu sei, minha filha, respondeu Dona Márcia, acariciando o cabelo de Juliana. Leve o tempo que precisar. Estou aqui para você, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, na Vila Serena, Antônio se encontrava em seu quarto, olhando pela janela com o olhar perdido. A visita de seus filhos tinha remexido emoções que ele acreditava ter enterrado há muito tempo. E então havia Juliana. Juliana, que o lembrava tanto de uma batida na porta, interrompeu seus pensamentos. Era Marcos. Senhor Rodrigues, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Posso entrar? Há algo que acho que o senhor deveria saber. Antônio o olhou com desconfiança. Nunca confiara completamente em Marcos, mas ele era eficiente em seu trabalho. Entre, disse finalmente. Do que se trata? Marcos entrou e fechou a porta atrás de si. É sobre Juliana Santos, senhor Steve. Investigando um pouco e bem, há algo curioso sobre ela. Antônio sentiu seu coração acelerar. O que quer dizer? Veja bem, senhor, continuou Marcos, saboreando cada palavra. Acontece que a mãe de Juliana trabalhou para o senhor há muitos anos. Como secretária, se não me engano, a cor abandonou o rosto de Antônio. Não podia ser ou podia. O que está insinuando, Marcos? Perguntou com voz tensa. Marcos deu de ombros com falsa inocência. Oh, nada, senhor. Só pensei que fosse uma curiosa coincidência. Afinal, Juliana tem mais ou menos a idade que teria se fora.
interrompeu Antônio, sua voz tremendo de emoção. Fora daqui agora mesmo. Marcos sorriu, sabendo que tinha plantado a semente da dúvida. Como quiser, senhor. Só achei que deveria saber. Uma vez sozinho, Antônio se deixou cair em sua poltrona. Sua mente um turbilhão de lembranças e possibilidades. Juliana poderia ser. Poderia ser a filha que ele havia abandonado tantos anos atrás. A culpa e o arrependimento, sentimentos que ele mantivera à distância por décadas, o atingiram com força. Se fosse verdade, se Juliana fosse sua filha, como poderia enfrentá-la? Como poderia explicar as decisões que tomara? Enquanto Antônio lutava com seus demônios internos em outro lugar da cidade, Ricardo e Beatriz tinham sua própria crise para lidar. Isso está saindo do controle, Ricardo, dizia Beatriz, andando nervosamente pelo escritório. Os rumores sobre o papai estão por toda parte. Os investidores estão nervosos, as ações estão caindo. Ricardo bateu na mesa com frustração. Eu sei, mas o que você quer que façamos? Não podemos simplesmente trazer o papai de volta como se nada tivesse acontecido. Talvez devêssemos dizer a verdade, sugeriu Beatriz. Explicar que o papai está tirando um descanso por razões de saúde. E admitir que temos mentido todo esse tempo? Interrompeu Ricardo. Isso seria um suicídio empresarial. Antes que Beatriz pudesse responder, o telefone tocou. Era Marcos. Senhor Ricardo, disse a voz do outro lado da linha. Acho que temos um problema. Um grande problema. O que foi agora, Marcos? Perguntou Ricardo, temendo a resposta. É sobre Juliana Santos, a enfermeira que cuida do seu pai. Descobri algo interessante sobre ela. Enquanto Marcos compartilhava sua descoberta, os olhos de Ricardo se arregalaram de surpresa e depois se estreitaram com determinação. Entendo, disse finalmente. Bom trabalho, Marcos. Mantenha os olhos abertos e não faça nada por enquanto. Eu cuidarei disso. Ele desligou o telefone e olhou para sua irmã. Beatriz, acho que acabei de encontrar a solução para todos os nossos problemas. De volta ao apartamento de Juliana, a jovem enfermeira finalmente tinha se acalmado o suficiente para pensar com clareza. Olhou para sua mãe, que a observava com preocupação. O que você vai fazer, minha filha? Perguntou Dona Márcia suavemente. Juliana respirou fundo. Não sei, mãe. Uma parte de mim quer ir lá e gritar com ele, exigir respostas. Outra parte quer fugir e nunca mais vê-lo. Dona Márcia pegou as mãos de sua filha entre as suas. Qualquer decisão que você tomar, eu te apoiarei. Mas, Juliana, lembre-se disso. O passado não pode ser mudado, mas o futuro está em suas mãos. Juliana assentiu, grata pelo apoio de sua mãe. Acho que preciso confrontá-lo. Preciso ouvir a versão dele da história. E, então decidirei o que fazer. Você é mais forte do que pensa, meu amor, disse Dona Márcia com um sorriso cheio de orgulho e tristeza. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que você é Juliana Santos. Seu valor não depende de quem seja seu pai. Com um último abraço em sua mãe, Juliana se preparou para voltar à Vila Serena. Sabia que a conversa que estava prestes a ter com Antônio Rodrigues mudaria sua vida para sempre. O que ela não sabia era que as revelações que estavam por vir abalariam os alicerces não só de sua vida, mas de toda a família Rodrigues. Enquanto dirigia, de volta para a Vila Serena, a chuva havia cessado, mas o céu continuava escuro e ameaçador. Juliana sentia que era um reflexo perfeito de seu estado de espírito. Uma tempestade se aproximava, e ela estava no centro dela. Ao chegar à Vila Serena, Juliana se dirigiu diretamente ao quarto de Antônio. Seu coração batia forte, e ela teve que respirar fundo várias vezes antes de reunir coragem para bater na porta. Entre! Ouviu-se a voz de Antônio, vinda do interior. Juliana entrou, fechando a porta atrás de si. Antônio estava sentado junto à janela, sua figura recortada contra o céu cinzento. Quando ele se virou para olhá-la, Juliana viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Medo. Juliana, disse Antônio, sua voz mal passando de um sussurro. Eu há algo que preciso lhe dizer.
E eu tenho algo para lhe dizer, pai, respondeu Juliana, sua voz tremendo ligeiramente ao pronunciar a última palavra. Antônio ficou imóvel, a cor abandonando seu rosto. Você sabe? Juliana assentiu, sentindo que as lágrimas ameaçavam brotar novamente. Minha mãe me contou tudo. Como pôde nos abandonar assim? Antônio se levantou com dificuldade, aproximando-se dela. Juliana, eu não há desculpa para o que fiz. Eu era jovem, ambicioso. Acreditava que um filho seria apenas um obstáculo no meu caminho para o sucesso. Um obstáculo? Repetiu Juliana, a raiva substituindo a dor. É isso que fui para você? Um inconveniente? Não, Antônio negou veementemente. É o que pensei na época, mas estava errado. Tão errado. Ele se deixou cair pesadamente na poltrona mais próxima, seu rosto uma máscara de arrependimento e dor. Passei anos tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa, de que era melhor assim. Mas a verdade é que fui um covarde. Tinha medo de não ser um bom pai, de cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. Juliana o ouvia em silêncio, lutando contra o turbilhão de emoções em seu interior. Quando te vi pela primeira vez aqui, continuou Antônio, senti algo. Não sabia o que era, mas havia algo em você que me parecia familiar. Agora entendo. Você é a imagem viva de sua mãe quando era jovem. Por que nunca nos procurou? Perguntou Juliana, sua voz mal, passando de um sussurro. Por que nunca tentou nos contatar? Antônio fechou os olhos, como se o peso de suas decisões fosse demais para suportar. Porque sou um covarde, Juliana. Porque quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava enfrentar o que eu havia feito. E então me convenci de que vocês estariam melhor sem mim, que não precisavam de mim. Você tem razão, disse Juliana com amargura. Não precisávamos de você. Minha mãe fez um trabalho incrível me criando sozinha, mas isso não justifica o que você fez. Eu sei, respondeu Antônio, sua voz quebrada pela emoção. Não espero seu perdão, Juliana. Não o mereço, mas quero que saiba que se eu pudesse voltar atrás, mudaria tudo. Daria toda a minha fortuna, todo o meu sucesso, pela oportunidade de ter sido seu pai. Juliana sentiu que as lágrimas que estivera contendo finalmente transbordavam. É tarde, demais para isso, disse com voz entrecortada. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida depois de tantos anos e esperar que tudo fique bem. Antônio assentiu lentamente, o peso de suas ações visível em cada linha de seu rosto. Eu sei, Juliana, não espero que me perdoe. Só quero que saiba que sinto muito, mais do que você possa imaginar. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Juliana lutava contra o turbilhão de emoções em seu interior. Raiva, dor, confusão e uma pitada de algo que não queria admitir esperança. Finalmente, Juliana falou, sua voz mal passando de um sussurro. O que se supõe que eu deva fazer agora? Como devo me sentir? Antônio a olhou, seus olhos cheios de um arrependimento que parecia consumi-lo. Não posso lhe dizer como deve se sentir, Juliana. Você tem todo o direito de me odiar, de não querer saber nada de mim, mas, se me permitir, gostaria de tentar conhecê-la. Ser parte da sua vida, de alguma forma. Juliana estava prestes a responder, quando uma batida na porta os interrompeu. Era Marcos. Desculpem a interrupção, disse com um sorriso que não chegava aos olhos, mas o senhor Ricardo e a senhorita Beatriz estão aqui. Dizem que é urgente. Antônio franziu a testa. Diga a eles que estou ocupado, que voltem amanhã. Mas antes que Marcos pudesse responder, Ricardo e Beatriz entraram no quarto. Pararam abruptamente ao ver Juliana. Ora, disse Ricardo, sua voz carregada de sarcasmo. Parece que chegamos em um momento interessante. Interrompemos algo, pai. Antônio se levantou, colocando-se instintivamente entre Juliana e seus filhos. Ricardo, Beatriz, este não é um bom momento. Sugiro que saiam. Beatriz olhou para Juliana com curiosidade. Quem é ela, pai? Sua nova enfermeira favorita? Ela é muito mais do que isso, respondeu Antônio, sua voz firme. Juliana
é minha filha. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Ricardo e Beatriz olhavam para Juliana com uma mistura de choque e incredulidade. Sua filha, repetiu Ricardo, sua voz tingida de raiva. Do que diabos você está falando? Antônio respirou fundo. É uma longa história, mas sim, Juliana é minha filha, a filha que abandonei há muitos anos, antes de vocês nascerem. Beatriz se deixou cair em uma cadeira, seu rosto pálido. Não pode ser. Isso tem que ser uma brincadeira. Não é uma brincadeira, interveio Juliana, encontrando sua voz. Acabei de descobrir eu mesma. Acreditem, estou tão surpresa quanto... Vocês, Ricardo se aproximou de Juliana, seus olhos estreitos com suspeita. E o que você quer? Dinheiro? Uma parte da empresa? Ricardo, exclamou Antônio. Não se atreva a falar com ela assim. Juliana levantou uma mão, detendo Antônio. Não preciso que me defenda, disse com firmeza. Então se voltou para Ricardo. Não quero nada de vocês. Nem dinheiro, nem a empresa. Nada. Só queria a verdade. E espera que acreditemos nisso? Insistiu Ricardo. Você aparece do nada, alegando ser a filha perdida do nosso pai e não quer nada. É a verdade, interveio Antônio. Eu cometi muitos erros na minha vida. Abandonar Juliana e sua mãe foi o pior de todos. Mas agora tenho a oportunidade de fazer as coisas certas. Beatriz, que estivera em silêncio, finalmente falou. Se isso for verdade, o que significa para nós, para a empresa? Antônio olhou para seus 3 filhos, seu rosto uma mistura de emoções. Não muda nada em termos da empresa. Vocês continuam sendo meus herdeiros, mas em termos pessoais, espero que possamos ser uma família. Todos nós. Ricardo soltou uma risada amarga. Uma família? Depois de tudo o que você fez? Depois de esconder isso de nós durante anos? Entendo sua raiva, Ricardo, disse Antônio. Vocês têm todo o direito de estar zangados comigo. Cometi muitos erros, mas esta é minha chance de corrigi-los, de ser o pai que nunca fui, para nenhum de vocês. Juliana, que estivera observando a troca em silêncio, finalmente falou. Não pretendo invadir suas vidas, disse, olhando para Ricardo e Beatriz. Não busco causar problemas. Só queria conhecer a verdade sobre minhas origens. E agora que sei, preciso de tempo para processá-la. Beatriz se aproximou de Juliana, estudando-a atentamente. Você se parece com ele, disse. Finalmente. Tem os olhos dele. Juliana não soube como responder a isso. A situação era tão surreal que quase queria rir. Ricardo, por sua vez, parecia estar lutando com suas próprias emoções. Isso muda tudo, murmurou. Tudo o que acreditávamos saber. Antônio deu um passo à frente. Sei que é muito para processar para todos nós, mas peço que deem uma chance a Juliana. Ela não tem culpa dos meus erros. Um silêncio tenso preencheu o quarto. Cada um deles estava lidando com suas próprias emoções e pensamentos. Finalmente, Juliana falou. Acho que todos precisamos de tempo. Tempo para processar isso, para pensar no que significa para cada um de nós. Não espero que me aceitem imediatamente em suas vidas. Na verdade, nem sei se estou pronta para isso, mas talvez possamos começar nos conhecendo. Aos poucos, Beatriz assentiu lentamente. Acho que isso é justo. Preciso de tempo para assimilar tudo isso. Ricardo, por sua vez, continuava olhando para Juliana com desconfiança. Isso não muda nada quanto à empresa, disse finalmente. Espero que entenda isso. Não quero nada da empresa, respondeu Juliana com firmeza. Tenho minha própria vida, meu próprio caminho. Não estou aqui para reivindicar nada. Antônio olhou para seus 3 filhos, seu rosto uma mistura de esperança e temor. Sei que falhei com todos vocês, de diferentes maneiras, mas, se me derem a oportunidade, gostaria de tentar ser o pai que todos vocês merecem. Juliana, Ricardo, Beatriz, vocês são meu legado. Não a empresa, não o dinheiro. Vocês, as palavras de Antônio, pareceram ter um impacto em todos. Até mesmo Ricardo, que tinha sido o mais hostil, pareceu suavizar sua expressão. Isso vai levar tempo, disse finalmente Beatriz. Muito tempo, e não será fácil. Eu sei, respondeu Antônio,
mas estou disposto a fazer o que for necessário. Por todos vocês, Juliana, sentindo-se sobrecarregada pela intensidade das emoções no quarto, deu um passo em direção à porta. Acho que preciso de um pouco de ar. Se me derem licença. Ela saiu rapidamente, deixando a família Rodrigues para processar o que acabara de acontecer. Enquanto caminhava pelos corredores da Vila Serena, sua mente girava. Em questão de horas, sua vida tinha dado uma volta de 180 graus. Ela tinha um pai, irmãos, uma família que nunca soube que existia. O que Juliana não sabia era que, enquanto ela lutava com suas próprias emoções, as revelações daquele dia estavam prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os alicerces da família Rodrigues e mudariam o curso de suas vidas para sempre. Enquanto isso, nas sombras, Marcos sorria. A informação que acabara de obter era ouro puro, e ele sabia exatamente como usá-la para seu próprio benefício. A tempestade que se aproximava da Vila Serena estava prestes a se desencadear com toda a sua força. Os dias seguintes à revelação foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Juliana tinha tirado alguns dias de folga da Vila Serena para processar tudo o que acontecera, passando tempo com sua mãe e refletindo sobre a reviravolta que sua vida tinha dado. Enquanto isso, na casa de repouso, Antônio enfrentava seus próprios demônios. A culpa e o arrependimento que ele mantivera à distância por décadas, agora o consumiam. Passava horas olhando pela janela, lembrando-se do passado e se perguntando como poderia corrigir seus erros. Ricardo e Beatriz, por sua vez, lidavam com a notícia de maneiras diferentes. Beatriz, sempre a mais empática dos dois, tinha começado a investigar sobre Juliana, tentando entender essa nova irmã que aparecera em suas vidas. Ricardo, por outro lado, tinha se mergulhado ainda mais no trabalho, como se pudesse ignorar a situação se se mantivesse ocupado o suficiente. Foi no meio desse caos emocional que Marcos decidiu fazer sua jogada. Numa manhã, ele entrou no escritório de Ricardo com um sorriso que não augurava nada de bom. "Senhor Ricardo", disse, fechando a porta atrás de si. "Acho que tenho informações que lhe interessarão." Ricardo levantou os olhos de seus papéis, franzindo a testa. "Do que se trata, Marcos?" "É sobre Juliana Santos", respondeu Marcos, saboreando cada palavra. "Estive fazendo algumas investigações. E bem, parece que nossa nova irmã não é tão inocente quanto parece." Ricardo se inclinou para a frente, seu interesse despertado apesar de si mesmo. "Explique-se." Marcos tirou um envelope de seu paletó e o colocou sobre a mesa. "Acontece que a mãe de Juliana, Márcia Santos, está gravemente doente. Precisa de um tratamento caro que não podem pagar. E justo quando estão desesperadas por dinheiro, Juliana descobre que é filha de um dos homens mais ricos do país. Conveniente, não acha?" Ricardo abriu o envelope, examinando seu conteúdo com crescente alarme. Havia registros médicos, contas não pagas, até mesmo fotos de Juliana e sua mãe no hospital. "Você está sugerindo que tudo isso é uma fraude?" perguntou Ricardo, sua mente trabalhando a toda velocidade. Marcos deu de ombros com falsa inocência. "Só estou apresentando os fatos, meu senhor. O senhor tira suas próprias conclusões." Ricardo se levantou, andando pelo escritório com agitação. "Isso muda tudo. Se Juliana está atrás do dinheiro do papai, poderia destruir a empresa", completou Marcos. "Afinal, como filha legítima de Antônio Rodrigues, ela teria direito a uma parte significativa da herança." Ricardo parou, olhando para Marcos com uma mistura de gratidão e suspeita. "Por que você está me mostrando isso, Marcos? O que você ganha com isso?" Marcos sorriu, mostrando suas verdadeiras cores pela primeira vez. "Digamos que eu apreciaria que se lembrasse da minha lealdade quando chegar a hora de reestruturar a empresa." Ricardo assentiu lentamente, entendendo a implicação. "Entendo. Bom trabalho, Marcos. Deixe o envelope comigo. Cuidarei disso pessoalmente." Uma vez sozinho, Ricardo se deixou cair em sua cadeira, sua mente um turbilhão de pensamentos. Ele precisava agir rápido antes que Juliana pudesse fazer sua jogada.
Pegou seu telefone e discou um número. Beatriz, disse quando sua irmã atendeu. Precisamos conversar. É sobre Juliana. Enquanto isso, no pequeno apartamento dos Santos, Juliana e sua mãe tinham sua própria conversa crucial. Tem certeza disso, minha filha? Perguntou Dona Márcia, seu rosto pálido pela doença, mas seus olhos cheios de preocupação maternal. Juliana assentiu, pegando as mãos de sua mãe entre as suas. Tenho certeza, mãe, pensei muito sobre isso. Não posso continuar trabalhando na Vila Serena, não depois de tudo o que aconteceu, mas também não posso simplesmente ignorar a verdade. Preciso dar uma chance a esse relacionamento, seja lá o que for. Dona Márcia sorriu fracamente. Você é mais forte do que eu jamais fui. Se acredita que isso é o certo, te apoio completamente. Juliana abraçou sua mãe, contendo as lágrimas. Eu te amo, mãe. Aconteça o que acontecer, isso nunca vai mudar. Você é minha família, sempre será. Elas se separaram ao ouvir a campainha. Juliana se levantou para abrir, surpreendendo-se ao encontrar Beatriz do outro lado. Olá, Juliana, disse Beatriz, parecendo tão desconfortável quanto Juliana se sentia. Podemos conversar? Juliana assentiu, permitindo que ela entrasse Dona Márcia, entendendo a necessidade de privacidade, se desculpou e se retirou para seu quarto. Uma vez sozinhas, Beatriz falou. Tenho pensado muito em tudo isso, Juliana. E bem, acho que te devo um pedido de desculpas. Minha reação inicial não foi justa com você. Você não tem culpa das decisões do nosso pai. Juliana se surpreendeu com a sinceridade na voz de Beatriz. Obrigada, Beatriz. Isso significa muito para mim. Beatriz sorriu timidamente. Na verdade, eu estava me perguntando se você gostaria de tomar um café comigo algum dia. Para nos conhecermos melhor. Juliana estava prestes a responder quando o som de uma discussão no corredor as interrompeu. Segundos depois, a porta se abriu bruscamente, revelando Ricardo, seu rosto contorcido de raiva. Você! Gritou, apontando para Juliana. Acha que pode nos enganar? Que pode aparecer do nada e reivindicar o que é nosso? Beatriz se interpôs entre Ricardo e Juliana. Ricardo, do que você está falando? Se acalme. Ricardo jogou o envelope que Marcos lhe dera sobre a mesa. Disso, Juliana não passa de uma golpista. Tudo isso é um plano para conseguir dinheiro para o tratamento da mãe dela. Juliana, atônita, olhou para o conteúdo do envelope. De onde você tirou isso? Isso é privado. Isso não importa, rosnou Ricardo. O que importa é que seu joguinho acabou. Não vou permitir que você destrua nossa família ou a empresa. Ricardo, escute o que está dizendo. Interveio Beatriz. Você está tirando conclusões precipitadas, Juliana. Nem sequer pediu nada. E vamos esperar até que ela peça, retrucou. Ricardo, não vou acabar com isso agora mesmo. Ele pegou seu telefone discando um número. Pai, sou eu. Ricardo, preciso que você venha ao apartamento de Juliana. Há algo que você precisa saber. Juliana, sentindo que a situação estava fugindo ao seu controle, deu um passo à frente. Chega, Ricardo. Não sei o que você acha que está acontecendo, mas te asseguro que não é o que você pensa. Ah, não é? Respondeu Ricardo com sarcasmo. Então por que você não nos explica? Por que não nos conta sobre a doença da sua mãe? Sobre as dívidas que vocês têm? Juliana sentiu seu coração acelerar. Como eles sabiam de tudo isso? Sim, minha mãe está doente, admitiu. E sim, precisamos de dinheiro para o tratamento dela. Mas isso não tem nada a ver com Antônio ou com vocês. Beatriz, que estivera examinando os documentos, levantou os olhos com uma mistura de confusão e suspeita. Espere um momento, Ricardo, de onde você tirou essas informações? Isso parece detalhado demais para ser uma simples investigação. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta se abriu novamente. Dessa vez, era Antônio quem entrava, seu rosto uma máscara de preocupação. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando para seus filhos e para Juliana. Ricardo, você disse que era urgente. Ricardo se apressou em explicar sua teoria, mostrando os documentos a Antônio. Enquanto falava, Juliana notou como a expressão de Antônio passava da confusão para a compreensão e depois para algo que ela não conseguiu identificar.
Quando Ricardo terminou, Antônio ficou em silêncio por um momento. Então, para surpresa de todos, começou a rir. Não era uma risada alegre, mas uma carregada de amargura e arrependimento. "Oh, Ricardo", disse finalmente, "você não vê? Isso não é uma fraude? É o universo me dando a chance de me redimir." Ele se virou para Juliana, seus olhos cheios de uma emoção que ela nunca tinha visto antes. "Juliana, sinto muito. Sinto não ter estado lá para você e sua mãe todos esses anos. Sinto que agora vocês estejam passando por isso sozinhas. Mas se você me permitir, gostaria de ajudar. Não por obrigação ou culpa, mas porque é o certo a fazer." Juliana sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Eu não sei o que dizer. Antônio se aproximou dela, pegando suas mãos entre as dele. "Você não precisa dizer nada. Apenas me deixe ser o pai que eu deveria ter sido há tantos anos. Deixe-me ajudar sua mãe, ajudar você. Não como uma tentativa de comprar seu afeto, mas como um primeiro passo em direção à redenção." Ricardo, atônito, deu um passo para trás. "Pai, você não pode estar falando sério. E a empresa, o legado familiar?" Antônio se virou para ele, seu olhar firme. "Ricardo, você não entende? Vocês são meu legado. Você, Beatriz, e agora Juliana. Não a empresa, não o dinheiro. Passei toda a minha vida perseguindo o sucesso nos negócios e, no processo, perdi o mais importante. Mas agora tenho a chance de fazer as coisas direito." Beatriz, que estivera observando em silêncio, finalmente falou. Acho que o pai tem razão, Ricardo. Estivemos tão obcecados com a empresa que esquecemos o que realmente importa. A família. Ricardo parecia lutar consigo mesmo, anos de ambição e ressentimento colidindo com essa nova realidade. "Mas tudo pelo que trabalhamos continuará lá", interrompeu Antônio. "A empresa continuará funcionando, mas não será mais o centro de nossas vidas. É hora de lembrarmos o que realmente importa." Nesse momento, Dona Márcia saiu de seu quarto, atraída pelas vozes ao ver a cena diante dela. Parou abruptamente, seus olhos fixos em Antônio. "Márcia", sussurrou Antônio, sua voz carregada de emoção. Passou tanto tempo. Dona Márcia o olhou, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. "Antônio, nunca pensei que te veria de novo." Antônio deu um passo em direção a ela, mas parou inseguro. "Márcia, eu sinto muito. Por tudo, sei que não mereço seu perdão, mas espero que me dê a chance de tentar consertar meus erros." Dona Márcia olhou para sua filha, depois para Ricardo e Beatriz, e finalmente de volta para Antônio. "Passaram-se muitos anos, Antônio. Muita dor, muita solidão. Mas também vejo que você mudou, que todos mudaram." Juliana se aproximou de sua mãe, pegando sua mão. "Mãe, sei que é muito para processar, para todos nós. Mas acho que talvez esta seja uma oportunidade. Uma oportunidade para curar, para perdoar, para sermos uma família de alguma forma." Ricardo, que estivera lutando com suas próprias emoções, finalmente falou. "Eu sinto muito, Juliana. Tirei conclusões precipitadas. Estava tão obcecado em proteger o que achava que era nosso que não vi o que realmente importava." Beatriz se aproximou de seu irmão, colocando uma mão em seu ombro. "Todos cometemos erros, Ricardo, mas agora temos a oportunidade de fazer melhor." Antônio olhou para sua família reunida, uma família que nunca pensou que teria. "Sei que não será fácil", disse. "Há muito para curar, muito para perdoar, mas se estiverem dispostos, gostaria de tentar ser a família que sempre deveríamos ter sido." Juliana olhou para sua mãe, depois para seus recém-descobertos irmãos e finalmente para Antônio. "Não será fácil", disse, "mas acho que vale a pena tentar." Dona Márcia assentiu lentamente. "Um passo de cada vez", disse, sua voz suave mas firme. E assim, naquele pequeno apartamento, rodeados de verdades reveladas e feridas começando a cicatrizar, a família Rodrigues Santos deu seu primeiro passo em direção a um novo começo. Meses depois, a Vila Serena já não era mais o lugar onde Antônio Rodrigues estava, recluso, mas o centro de uma nova fundação criada pela família. Uma fundação dedicada a ajudar famílias que enfrentavam doenças graves
inspirada pela luta de Dona Márcia Juliana, embora não trabalhasse mais lá como enfermeira, era uma visitante frequente, ajudando na administração da fundação, junto com Beatriz Ricardo. Por sua vez, havia encontrado um novo propósito ao usar suas habilidades empresariais para fazer a fundação crescer, descobrindo que ajudar os outros era mais gratificante do que qualquer sucesso corporativo. Uma tarde ensolarada, a família se reuniu no jardim da Vila Serena para celebrar o sucesso de seu primeiro ano de operações Dona Márcia, cuja saúde havia melhorado significativamente graças ao tratamento que agora podiam custear. Sorria enquanto observava sua filha interagir com seus novos irmãos. Antônio se aproximou dela, oferecendo-lhe uma xícara de chá. "É incrível, não é?" disse, sua voz suave e cheia de admiração. Como tudo mudou em tão pouco tempo. Dona Márcia assentiu, aceitando a xícara. "Nunca imaginei que estaríamos aqui, Antônio. Depois de tudo o que aconteceu." "Eu sei", respondeu ele, sua voz carregada de arrependimento. "Sei que um ano não apaga décadas de ausência, mas espero que, com o tempo, você possa me perdoar." Dona Márcia o olhou, seus olhos suaves, mas determinados. "O perdão é um processo, Antônio, mas estamos no caminho certo." Enquanto isso, Juliana, Ricardo e Beatriz discutiam animadamente sobre os planos futuros da fundação. "Acho que deveríamos expandir", dizia Ricardo, seu antigo instinto empresarial agora canalizado para uma causa nobre. "Há tantas famílias que precisam de ajuda." Beatriz assentiu, entusiasmada. "Poderíamos abrir centros em outras cidades. Imaginem quantas vidas poderíamos mudar." Juliana sorriu, ainda maravilhada com a reviravolta que sua vida dera. É incrível como algo que começou com tanta dor se transformou em algo tão bonito. Nesse momento, Marcos apareceu no jardim, seu rosto uma máscara de nervosismo. Antônio o viu e se desculpou, aproximando-se dele. "Marcos", disse, sua voz firme, mas não hostil. "Fico feliz que tenha vindo." Marcos parecia desconfortável, evitando contato visual. "Senhor Rodrigues, eu queria me desculpar por tudo. Meu comportamento, minhas manipulações." Antônio levantou uma mão, interrompendo-o. "Marcos, todos cometemos erros. Importante é como decidimos corrigi-los." "Pensou sobre minha oferta?" Marcos assentiu lentamente. "Sim, senhor, e eu gostaria de aceitá-la se ainda estiver disponível." Antônio sorriu, colocando uma mão no ombro de Marcos. "Claro que está. A fundação sempre pode usar mais mãos dispostas a ajudar, e acho que você descobrirá que há mais satisfação em ajudar os outros do que em buscar benefício próprio." Marcos, visivelmente emocionado, assentiu. "Obrigado, senhor Rodrigues. Não vou decepcioná-lo." Enquanto Antônio guiava Marcos para o resto da família para apresentá-lo em seu novo papel, Juliana observava a cena com uma mistura de espanto e gratidão. Em pouco mais de um ano, sua vida tinha dado uma volta completa. De enfermeira lutando para manter sua mãe doente, agora era parte de uma família unida e de um projeto que ajudava centenas de pessoas. Naquela noite, quando a celebração chegava ao fim, Juliana se encontrou a sós com Antônio. "Nunca imaginei que as coisas terminariam assim", disse, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Antônio seguiu seu olhar. "Nem eu, Juliana. Durante anos, acreditei que o sucesso e o poder eram as únicas coisas que importavam. Mas agora sei que estava errado. A verdadeira riqueza está na família, em poder fazer a diferença na vida dos outros." Juliana pegou a mão de seu pai, um gesto que ainda parecia novo, mas cada vez mais natural. "Obrigada", disse simplesmente. "Pelo quê?" perguntou Antônio surpreso. "Por nos dar esta oportunidade, por mostrar que nunca é tarde para mudar, para fazer o certo." Antônio sentiu as lágrimas encherem seus olhos. "Não, Juliana, obrigado a você. Foi você quem me deu essa oportunidade, quem me mostrou que ainda havia bondade no mundo, que eu ainda podia ser uma pessoa melhor." Eles se abraçaram, pai e filha, sob o céu estrelado. Ao longe, Dona Márcia os observava com um sorriso suave, seu coração cheio de uma paz que nunca acreditou ser possível.
Ricardo e Beatriz se juntaram a eles, e logo toda a família estava reunida, compartilhando risadas e planos para o futuro. Um futuro que, embora incerto, enfrentariam juntos. Enquanto a noite avançava e a celebração chegava ao fim, cada membro da família, Rodrigues Santos, refletia sobre a incrível jornada que os trouxera até este momento. Antônio, antes um magnata frio e calculista, agora entendia o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. Juliana havia encontrado não apenas seu pai biológico, mas também uma nova família e um propósito maior, que ela mesma, Ricardo e Beatriz, haviam aprendido que há mais na vida do que o sucesso nos negócios, descobrindo a satisfação de ajudar os outros. E Dona Márcia, após anos de luta e solidão, finalmente tinha o apoio e o amor que sempre merecera. A Vila Serena, antes um lugar de confinamento para Antônio, havia se transformado em um símbolo de esperança e novo começo para muitos. A Fundação Rodrigues Santos havia se tornado um farol de luz para famílias em situações desesperadoras, oferecendo não apenas ajuda financeira, mas também apoio emocional e senso de comunidade. Enquanto a família se despedia e se preparava para partir, cada um levava consigo a certeza de que, não importa quão escuro o caminho possa parecer, sempre há esperança para a redenção e a mudança. Eles haviam aprendido que o perdão, embora difícil, tem o poder de curar feridas profundas e unir o que uma vez esteve. Partido Juliana, olhando uma última vez para o edifício que havia mudado sua vida, sorriu. O futuro, antes incerto e assustador, agora brilhava com promessas e possibilidades. Ela sabia que o caminho nem sempre seria fácil, que haveria desafios e momentos difíceis pela frente, mas também sabia que não teria mais que enfrentá-los sozinha. Com um último abraço em seu pai e um sorriso compartilhado com seus irmãos, Juliana se dirigiu ao carro onde sua mãe a esperava. Enquanto se afastavam da Vila Serena, ela levava consigo não apenas o amor de sua nova família, mas também a certeza de que milagres existem, que o perdão tem o poder de transformar vidas e que nunca é tarde para um novo começo. E assim, sob o céu estrelado, a história dos Rodrigues Santos não chegava ao fim, mas começava um novo capítulo. Um capítulo cheio de esperança, amor e a promessa de um futuro brilhante, construído sobre os alicerces do perdão e da redenção.